Bom, pessoal, hoje o assunto básico é sobre roupas, como que devemos fazer ela, como devemos aplicar isso no desenho. Eu vou explicar de uma maneira simples e fácil aqui para vocês. Lembram lá no começo das videoaulas, quando eu falei para vocês? Tudo é baseado em círculos, quadrados, retângulos, triângulos, elipses e tudo mais, formas geométricas, como eu falei para vocês. Então, é hora de aplicar isso na roupa. Eu vou fazer dois exemplos aqui, de um desenho masculino e um desenho feminino. Só que aqui nós vamos fazer, nessa folha, eu vou desenhar para vocês um conjunto de modelo masculino e um conjunto de modelo feminino. Eu não sei qual o gosto de vocês, se vocês gostam de desenhar desenhos masculinos ou femininos, mas eu faria aqui primeiro o desenho masculino, que é no meu entendimento, que como os meus personagens eles são mais masculinos. Também tem os personagens femininos, mas eu gosto mais dos personagens masculinos, que em base de poderes e transformações e corpo e força e tudo mais, eu gosto mais de desenhar personagens masculinos. Bom, sem mais demora e sem conversa, vamos aplicar isso no desenho. Para começarmos, eu vou desenhar uma calça e uma camisa aqui para vocês, e depois desenharemos um tênis, um chapéu, um óculos e tudo mais, para nós colocarmos isso no desenho em si. Para aplicarmos sendo fácil. Bom, aqui no começo desenharemos uma calça. Vou explicar como é que se desenha uma calça. Começaremos com um retângulo. Aquela basezinha que eu falei para vocês. É um quadrado quase, mas é um retângulo. Ele é um pouquinho mais largo no caso. Repartiremos esse retângulo ao meio. Para quem já está mais entendido aqui, nós já conseguimos ver uma calça. Eu já consigo ver uma calça aqui. Bom, eu costumo ver essas paradas de desenho assim, tudo em 3D, proporção e tudo mais. Mas como aqui é para você entender melhor, faremos essa parte melhor aqui para vocês. Em cima, como eu quero fazer uma proporção de corpo melhor, para nós botar em si, aqui teremos que desenhar como se fosse um círculo, só que um círculo mais oval. Bom, só para nós ter uma noção, aqui nós já vamos, daqui a pouco nós vamos definir os traços e tudo mais. Beleza. Faremos isso, nós faremos a repartição desse círculo, não ao meio, mas sim definiremos aonde que nós queremos. Basicamente desenharemos ele ao meio. Só para nós termos uma ideia de onde que nós queremos ele. Depois de cortarmos esse desenho ao meio, nós faremos a repartição como se fosse da cinta ali, onde nós colocamos a cinta do desenho. Bom, feito isso, nós teremos a repartição da calça. Essa parte da cintura aqui, no caso, já teremos ela feita. Bom, para darmos a continuidade, faremos a repartição de onde nós queremos o desenho da calça, né? Geralmente eu costumo definir ele mais ou menos aqui, ó. Não mais para baixo, não mais para cima, que para o desenho ele não ficar muito... Como que eu posso falar isso para vocês de uma forma que não vai interpretar mal isso aqui para vocês. Para não deixar o desenho mais para baixo nem mais para cima. É uma forma de explicar assim melhor, para a calça não ficar muito em movimento errado, né, no caso. Bom, para continuarmos, faremos a bainha da calça, como se diz. Faremos como se fosse dois círculos ovais no final ali. E para finalizar, nós puxaremos daquele ponto em V que eu falei para vocês ali, que marquemos, e colocaremos ele posicionado junto com aquele círculo oval lá. Um círculo oval que eu vou falar para vocês. Pode ser que esteja meio errado, mas tudo bem. Errar é humano. Persistir no erro é que é burrice. Bom, feito isso, aqui nós já temos a base de uma calça. Nós vamos começar a fazer os detalhes. Os detalhes não são importantes agora, por quê? Porque é uma questão de entendimento agora, para você que está aprendendo a interpretar agora o desenho. É bom pegar essa maneira bem fácil aqui para você não se perder. Bom,
Para continuarmos, desenharemos uma calça que precisa de quê? De bolsos. Faremos como se fosse 2 quadrados. Dá para fazer 2 quadrados aqui. Só que em vez de fazer o quadrado, nós puxaremos ele para baixo. Só para desenhar, para ser mais fácil. Puxaremos como se fosse 2 linhazinhas aqui. E um quadrado, como se fosse no meio aqui para nós definir o desenho. Bom, aqui nós já temos quase um desenho completo. Para a marca da cintura, faremos uma bola, um círculo oval. E depois faremos um risquinho como se fosse a própria cinta da calça. Para definirmos isso, devemos fazer o quê? Agora nós vamos começar a marcar as linhas. Por onde devemos começar? Pelo mais simples. Como você vai colocar esse desenho em si lá no próprio personagem, devemos deixar a proporção do desenho mais significativa e melhor possível, para na hora de encaixar o desenho ele ser melhor. Não precisa ser aquela coisa perfeita, como eu sempre falo para vocês, mas é fácil. Definimos aqui, ó. Pronto. Finalizamos aqui. Definiremos a parte da calça. Quando chegarmos na parte da cinta, nós fazemos uma leve curvinha para baixo e aplicaremos isso para ela. Dá uma cintinha ali, devemos fazer um desenhozinho básico, né? Só para interpretar ele de uma maneira diferente. Pronto. Aqui nós já temos quase um desenho completo. E assim vamos dando molduras à calça. Não é aquela coisa difícil. Ele não é difícil de entender. Por enquanto vai rabiscando até você entender o que você está fazendo. Bom, aqui embaixo, a proporção do desenho daquele círculo, nós faremos ela como se tem aquele quadrado ali que nós definimos ele. Nós só puxaremos uma linha e arredondaremos ela na calça, como se fosse a bainha na nossa calça. E depois faremos a mesma coisa que nós fizemos aqui em cima, na parte da cinta. Temos uns desenhinhos como se fosse uma bainha e tudo mais. Bom, é hora de nós fazermos o desenho em si agora. Vamos começar a dar mais as curvaturas ao desenho. Faremos leves curvas, não para ser aquela coisa precipitada. Pronto. Que desenharemos assim, dessa maneira. Puxaremos para fazer a calça dessa maneira. Aqui em cima puxaremos da beirada da cintura. Puxaremos até lá embaixo. Quando chegar lá embaixo, faremos uma leve curva na bainha. Pronto, ó. Já temos quase uma calça completa. Marcaremos aonde que nós quer a calça ali e tudo mais. Faremos as partezinhas do detalhe aqui para como se formar uma calça completa já. E essa calça aqui nós já vamos já colocar no desenho. Faremos isso dos dois lados. Tudo que você praticar num lado, você faça do outro. Para não ficar meio desproporcional e tudo mais. Pronto, aqui, ó. Bom. Definindo aqui, já temos a base. Definiremos ali como se fosse a bainha. Lembrando, não precisa o desenho ser perfeito. Na hora de colocar o desenho no personagem, aí que as coisas mudam. Aqui é só a base. Pronto, aqui nós já temos o desenho de uma calça básica. Uma calça masculina básica. Para fazermos uma camiseta, é mais fácil ainda. Em vez de fazer um retângulo, faremos um quadrado. Um quadradito. Bom, um quadrado. Tudo que faremos nesse quadrado é o quê? É puxar duas linhas para fora, para definirmos, e fazemos uma leve curva.
Aqui nós já temos uma base de uma camisa. Camisa aquela escolar, né? Como se dizem, pá. Faremos um quadrado para sermos o bolso da nossa camiseta. E depois acrescentaremos os detalhes. Ah, mas como devemos acrescentar os detalhes? Lembram que a proporção do corpo, ela precisa ser na medida da camiseta. Na camiseta, ou seja, de qualquer roupa que vocês forem fazer. Lembrando que nós temos ombro, temos a parte dos braços ali e tudo mais. Então, tudo tem uma curvatura, tudo tem uma desenvoltura no desenho. Bom, para fazermos a parte da camisa, devemos puxar essa parte da gola aqui. Fazemos um leve desenho aqui, como se fosse a parte da entrada, onde vai a nossa cabeça aqui e tudo mais. Feito isso, depois de ter feito o desenho aqui, faremos uma leve curva. Pronto, aqui nós já temos a base de uma camiseta já, ó. Não é difícil. Parte das axilas, daremos uma puxada até o lado e puxaremos e faremos dessa forma assim, ó. E embaixo faremos ela reta ou faremos ela curvada, mas para dar aquele aspecto de ondulação, né? Faremos dessa maneira. Bom, ó, que nós já temos a base. Para terminarmos isso aqui, faremos os detalhes, acrescentaremos alguns detalhezinhos. Não precisa de muita coisa. É só aquelas coisinhas de ondulação e tudo mais. E a mesma coisa na camiseta. Faremos aquelas parte da manga, como se diz, né? Pronto, aqui nós já temos uma camiseta pronta. Faremos alguns detalhes. Pronto, já temos uma camiseta e uma calça pronta. Para acrescentarmos os detalhes, fazendo sapatos, faremos os sapatos também. Por isso é bom sempre pegar o desenho em si e basear ele na proporção do corpo que você vai querer. Então, para fazermos um sapato. Bom, aqui eu já tinha desenhado a roupa completa do que nós iríamos usar, só que acabou dando um erro aqui, porque a câmera acabou dando um problema. Mas desenharemos o sapato e o chapéu. Desenharemos aqui na próxima folha para nós sabermos como devemos colocar ela em conjunto no próximo desenho. Fechou? Hoje mostrarei o desenho do masculino. Depois farei um vídeo no personagem feminino para ser melhor para vocês entenderem. Para fazermos um chapéu, é só fazermos um desenho de uma forma meio que oval, invertida, né, de lado. E faremos como se fosse um ovo em cima dessa bolinha. Pronto, aqui nós já temos quase um chapéu. Faremos um quadrado dentro e definiremos onde que vai ser a nossa parte curvatura do desenho. Aqui nós já temos a base do nosso chapéuzinho, né? Pronto. Faremos a curvatura e tudo mais. Desenharemos assim, dessa maneira. Faremos ela desenhada dessa maneira assim, ó. Só para entendermos melhor. Depois acrescentaremos, né, uma curvatura dentro, para como se fosse o próprio desenho em si. Isso aqui não é muito importante, mas tudo bem. E para fazermos um sapato, um tênis, vou desenhar ele aqui do lado para nós entendermos melhor. Para desenharmos um sapato, faremos como se fosse dois triângulos, né? Para desenharmos dessa maneira, e depois em si, embaixo, faremos como se fosse um retângulo embaixo, para dar aquela profundidade do desenho. Em cima, nós faremos uma leve curvinha embaixo ali, como se fosse a entrada do nosso desenho. E ao lado dessa curvinha que nós fizemos, faremos uma leve curva para o lado, dos dois lados. E embaixo faremos a mesma coisa, só que uma leve curva invertida, né? Em vez de ser para baixo,
faremos ela invertida para cima. E depois acrescentaremos os detalhes, que é a base, né? Não precisa ser perfeito, como eu sempre falo. Só para ter um entendimento. Bom, aqui nós já temos um desenho de um sapatinho básico. Agora, para nós aplicarmos em si isso aqui, que aqui eu já fiz o projetinho da roupa que nós queremos. Nós desenharemos agora o próprio personagem. Vamos desenhar ele agora. Bom, para começarmos, devemos fazer o quê? Devemos fazer o esboço do que queremos. Então agora, vamos aplicar isso de uma forma melhor. Lembra quando eu falei, né? 1, 2, 3, 4, 5. A medida do meu personagem, 5,5. Desenharemos assim, dessa maneira. E faremos um quadrado normal. Desenharemos ali o nosso personagem e tudo mais, né? Como é um personagem masculino, ele é mais trancadinho, né? Vamos aplicar dessa maneira assim, ó. Bom, depois de terminarmos de feito isso, faremos o braço dele. Isso é uma base, vamos fazer só a base. Depois de fazermos a base do nosso desenho, nós vamos começar a aplicar o desenho. Faremos lá, se você quiser começar a fazer o desenho em si ali do seu projetinho. Comece lá desenhando o seu personagem e tudo mais. Lembrando que os erros ali são normais de acontecerem. Em si, né, você quer fazer um desenho mais... Vamos fazer ele assim, dessa maneira. Faremos um desenhozinho básico aqui. Só para fazer uma demonstração. Depois de desenharmos assim, feito o nosso desenho, faremos o cabelinho normal, né? Tudo mais. Aqui nós temos o desenho de um cabelo. Para aplicarmos isso aqui, nós faremos a mesma coisa que eu expliquei para vocês. Pegaremos a proporção do desenho que eu expliquei para vocês. Lembram quando eu expliquei para vocês? Faremos ele em si no cabelo. Em cima do cabelo. Então faremos o quê? Faremos uma leve curva. Depois de faremos a leve curva aqui. Na verdade, projeto, perdoe. Isso aqui tem que ser um pouco mais para baixo. Depois de fazer ele leve em cima ali, concluírem a altura do desenho, nós só vamos modificar ele e colocar aonde que nós queremos o desenho. Então, façamos a curvatura. Em si, aqui já temos uma base. Nosso próprio desenhozinho. Faremos aquela ideia que eu expliquei para vocês. Prontinho. Não desmembrando, não tirando nada de coisa, porque os detalhes vão ser acrescentados tudo no final. Faremos daquela maneira que eu expliquei. Aqui é como se fosse essa curva. Essa curva do desenho aqui, em si, é a mesma curva que faremos ali. Só que ali nós endireitamos um pouco. E faremos em cima, que é aonde vai o cabelo dele, né? Tudo bonitinho, pá. Faremos os detalhes do cabelo, do chapéu. Pronto, aqui em base nós já temos o desenho de um chapéu. Agora nós vamos partir para manga da blusa, né? No caso. Como nós já temos o desenho de um pescoço aqui baseado aqui,
nós faremos o quê? Uma leve curva. Pegaremos aquele quadrado, lembram quando eu expliquei para vocês? Faremos o quadrado no desenho, até a cintura, né, do nosso desenho ali, em si, e começaremos a aplicar aqueles detalhes que eu expliquei para vocês. Aquela leve curvinha, em si assim, ó. Peguem até em cima, que no caso, né, ela vai ser curvadinha assim, ó, numa maneira mais simples de se explicar. A manga, como eu expliquei para vocês, é aquela leve puxada que eu falei lá pro lado e tudo mais. Ela será aplicada desta maneira. Já façam o desenho do detalhe ali do bolso que vocês quiserem. Para definir por último, né? Para não ficar por último ali no caso. E farão aquela leve puxada lá como eu falei para vocês. E depois só irão acrescentando os detalhes. Em tese ele é fácil. Até você entender aqui como ele deve ser feito e tudo mais. Ele é fácil de explicar. Pronto. Depois de definirmos aqui, fazemos aquele detalhe e tudo mais, né? Da nossa curvatura do desenho ali. Para pegar em base, né, no caso. O desenho ele não vai ficar desproporcional, ele vai ficar da medida que eu quero. Com os personagens assim, ó, bonequinho mais simples no caso, para ser mais explicado, mais fácil. Aqui já temos a parte da cintura. Lembram da parte da curvatura? A curvatura ela deve ser feita em base. Aqui depois nós vamos aprender a fazer ele em 3D, aí vai ser mais fácil de aplicar ele. Mas aplicando ele aqui, o desenho em si, fazendo os detalhezinhos e tudo mais, faremos ele posicionado. Ah, mas como devemos fazer isso aqui? Faremos uma leve curva aqui, ó, como se fosse da nossa cintura, né? E preencheremos ela, colocando ela ali no cantinho. E faremos a bola para definir aqui nosso desenho. Em tese aqui nós já temos a base dele, quase pronto. Fácil de aplicar e fácil de entender. Desenharemos aquela parte lá que eu expliquei para vocês. Puxem a curvatura até embaixo, fazendo um retângulo. Depois dividindo ao meio do desenho, como eu expliquei para vocês. Depois façam a mesma coisa que eu expliquei ali em tese, né? Tese para vocês entenderem como é que ele deve ser feito. Faço desenho de bolso. Nós já temos quase um desenho completo. Desenho, faço aquelas puxadinhas que eu expliquei para vocês. Desenho V. Puxa e tudo mais. Prontinho aí, ó. Já temos quase um desenho completo. Prontinho aí, ó. Quase pronto. Acrescenta aqueles detalhezinhos e tudo mais. E nós já vamos completar o desenho fazendo o quê? Já vamos desenhar ele. Rabiscar no caso, para fazer a moldura do desenho completo. E o tênis, a mesma coisa que eu expliquei para vocês. Lembra que eu expliquei? Faça uma leve puxada de um retângulo ali para baixo. Façam como se fosse um triângulo invertido. Teremos quase o sapatinho dele completo já. Então aí aplicaremos os detalhes finais aí do desenho. Aquelas puxadas que eu expliquei do desenho. Assim, ó, dessa maneira. Para não ser uma coisa difícil de explicar para vocês. Aquela leve puxadinha. E aqui nós fechamos quase o desenho completo. Nossa.
Prontinho, aqui nós já temos a base dele completa. Faremos o que agora? Acrescentarei só os detalhezinhos finais aqui, para nós termos quase o nosso desenho completo e tudo mais. Temos uma ideia base. E aqui eu já concluirei, já farei o desenho completo aqui para vocês verem já. Já acenderei esse esboço aqui para vocês entenderem. Só a base. Bom, agora pegarei uma caneta nanquim, né? Isso aqui serve para definir nossos esboços e tudo mais. Pegarei uns 5 milímetros aqui. E agora nós vamos acender aqui para entender como é que ele deve ficar. Só para mostrar como é que é o esboço. Depois de fazer isso aqui, o desenho vai ficar mais simples. É claro, nós vamos definindo o desenho e tudo mais. Fechamos aqui. Temos a base ali do cabelo, né? Faremos o desenho dos olhinhos dele e tudo mais. Aqui a parte dos bolsos. E depois nós só vamos acrescentando os detalhes que nós queremos. Aí aqui, depois de fazermos todo o esboço do desenho, aí leva um pouco mais de cuidado para nós fazermos o desenho mais direitinho, para ele não ficar errado na hora de representar o que nós queremos ver no desenho. Definiremos aqui. Prontinho. Fechamos aqui, estamos quase prontos já. Acrescentaremos aqueles detalhes básicos, né? Puxaremos o desenho até lá embaixo. Fazemos a curvatura ali, tudo normalzinho, bonitinho. Esses detalhezinhos bonitinhos. Lembram, tudo é uma referência. Tudo que vocês querem desenhar é referência. Peguem referências, apliquem o que vocês quiserem. Que é só a base, não é o desenho em si, não está perfeito. Se fosse para fazer um desenho mais perfeito, a gente desenharia ele. Só a base para vocês entenderem. Desenhamos aqui tudo para finalizar ele. Fechamos ele bonitinho. Em si, o desenho funciona da mesma forma no corpo feminino. Só que hoje estudaremos só o corpo masculino, só para entender. Para deixar bonitinho. Prontinho. Em tese aqui já temos ele quase pronto. Em tese aqui nós já temos o desenho pronto no caso. Não farei os detalhes da mão aqui e tudo mais, que é uma coisa que não precisa definir agora. Porque mãos aqui é uma coisinha complicada e ela precisa de uma aula específica para explicar sobre mãos e pernas. Mãos, pés. Só a base. Depois de ter feito tudo isso, aí nós faremos o quê? Apagaremos o desenho. Porque já temos ele marcado e tudo mais.
em si, o desenho aqui ele já está pronto. Lembrando, peguem bastante referências e tudo mais do que você quer colocar no seu desenho. Seja coroa, seja tudo mais. Em tese, nós criamos um personagem básico. Aqui foi um personagemzinho básico. E acrescentamos só algumas coisas da roupa que eu expliquei para vocês ali. Ah, calma, esqueci de uns detalhezinhos aqui. Isso é de menos. Em tese, o desenho aqui em si ele já está pronto. Então aí vai uma questão de acrescentar alguns tipos de detalhes de vocês mais para frente e tudo mais. Ah, vai acrescentar coroas, bonés, óculos e tudo mais, entenderam? Aí teremos uma aula específica falando sobre a pintura, seja no colorido, seja no preto e branco, para influenciar melhor o desenho e deixar ele em si mais bonitinho. Mas por hoje é só isso aí, meus amigos. A explicação básica. Eu farei uma outra explicação sobre o corpo feminino, sobre o uso de saias, de botas, óculos, na parte do cabelo ali, aqueles arquinhos, como se fala, né? Colocaram uma coisa mais específica. Aqui foi um desenho básico, só para você entender como é que ele deve ser desenhado. Fechou? Até a próxima aula, meus amigos. Aguardo vocês. Tamo junto.